sozinha é muito mais difícil. O quanto a gente se cuida comparado ao quanto a gente cuida dos outros. Hoje nós vamos falar sobre isso. Nós temos aqui uma convidada especial, a Júlia, que é socióloga. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui, vai se apresentar para vocês. E nós vamos falar um pouco inspiradas no livro da Ruth Manos, onde ela fala que mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Então vou deixar aqui como referência esse livro. Nós também vamos referenciar uma outra pesquisadora que daqui a pouco, quando a Júlia entrar, eu digo, ela vai se apresentar, aí ela conta para vocês mais sobre essa pesquisadora que a gente também tá referenciando aqui, tá se inspirando nela. Boa noite, Estela, seja bem-vinda, boa noite, Cidinha. A Júlia já tá aqui, já vou chamar ela, mas antes eu quero ler para vocês um texto da Ruth Manos, que é inspirado desse livro, que assim já vai começar a mexer com as nossas reflexões, e depois vocês vão dizendo pra gente, né, se vocês se identificam ou não. Eu deixei ele separadinho aqui para eu ler para vocês, tá bom? Ele diz assim: mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Há um certo tempo, venho reparando com alguma admiração na capacidade masculina de ter hábitos e eventos intransponíveis. É mesmo curioso reparar que na agenda masculina há dezenas de compromissos inadiáveis. A reunião do trabalho, seus minutos calmos para ir ao banheiro, o horário do jogo, sua corrida diária, os e-mails que precisam ser respondidos sem falta durante o final de semana e a cerveja com os amigos. Há, de fato, uma espécie de barreira que faz com que ninguém ache que seus compromissos podem ser negociados ou que sua agenda possa ser alterada. E quer saber? Eles estão certos. É quase uma questão de sobrevivência. O respeito por essas coisas da rotina tão banais, mas não tão importantes, é o mínimo que todo mundo deveria ter. Mas é impressionante como a agenda da mulher parece que é sempre relativa. Se der tempo, pode haver uma cerveja com as amigas, mas a gente já sabe que não vai dar. Se der tempo, faço meu exercício físico. Se der tempo, assisto o que eu queria na televisão. Se der tempo, vou à manicure. Tudo fica à mercê do contexto que a cerca, fugindo ao seu próprio controle. Além do se der tempo, também temos o acho que posso adiar, que acontece com alguns compromissos de trabalho, com alguns e-mails, com o corte de cabelo e com a consulta médica. Se aparecer um problema com a casa, com os filhos, com os pais ou qualquer outra urgência, damos um jeito de adiar nossos compromissos que, se estivessem numa agenda masculina, seriam absolutamente inadiáveis. E é assim que as mulheres vão ficando exaustas, porque seus compromissos vão sempre para o fim da fila. Cuidamos das coisas da casa, do relacionamento, das crianças, das urgências do trabalho e, de repente, percebemos que não houve tempo para cuidar de nós mesmas. Não estou dizendo que os homens não cuidem de tudo isso, mas que eles, por razões históricas, culturais e psicológicas, não permitem que o que é importante para eles torne-se secundário. É aquela velha piada. Antes de sair de casa, a mulher ajeita a bagunça, molha as plantas, arruma as crianças, liga para os pais, tira a roupa do varal, descongela o frango e, quando finalmente vai se arrumar, ouve o marido dizer: "Você ainda não está pronta?" Felizmente, há muitos homens hoje que não se encaixam nesse perfil, que não faz quase nada, não divide as tarefas. Mas mesmo com as mudanças de comportamento, seus compromissos pessoais seguem muito mais protegidos do que os compromissos das mulheres. É muito fácil taxar uma mulher de chata, de neurótica, de mal-humorada. O difícil é assumir que ela tem razão para estar assim. Ou pior, que os outros poderiam colaborar para que ela não estivesse assim. Mulheres, em geral, só estão cansadas. Cansadas de dar conta de tudo, cansadas de dar um jeito e de, mesmo assim, estarem sempre no final da fila. Principalmente no final da fila da sua própria vida. Então, se você que está nos escutando ou vai ouvir essa live depois, vai assistir depois, se você se sente que está ficando sempre no final da fila, se você está cansada, se isso é um incômodo para você, essa live é para você.
Agora, se para você tá tudo bem, deixar a sua vida de lado e viver em prol dos outros e de repente não conseguir ir nem numa consulta médica, nem cuidar de você, nem fazer algo por você mesma, se você até já se esqueceu dos seus hobbies e tá tudo certo, talvez essa live não seja para você. Agora, se você quiser ser incomodada para fazer uma mudança na sua vida, você fica aqui com a gente, tá bom? Eu vou chamar a Júlia aqui. Júlia, se você que estiver por aí, pode pedir para participar. Cadê você? Deixa eu ver. Vou te achar aqui. E a gente já vai conversar. A Júlia vai falar mais sobre essa questão do que eu estava conversando agora com vocês. Júlia, acho que tem aqui um botãozinho de pedir para participar. Veja se você consegue, porque não está aparecendo para mim. Ah, aqui sim. Vai estar chegando aí então, e ela vai dar continuidade nessa nossa conversa. Se você conhece alguma mulher que precisa pensar sobre os cuidados consigo própria, que precisa refletir, a Júlia é socióloga e tem muito para compartilhar com a gente. Ai, que bom, deu certo, Júlia. Conta aí para o pessoal mais sobre você. Tudo bem com você? Tudo certo. Conta aí para o pessoal sobre quem é você, fala mais sobre o que nós vamos conversar hoje. Bom, meu nome é Júlia, eu moro aqui em Lavrinha, sou de Cachoeira Paulista, mas moro agora aqui. Sou coordenadora do CRAS, né, do Centro de Referência e Assistência Social, aqui da minha cidade. Sou formada em Sociologia e Pedagogia. Minha vida está entre a educação e entre o social, projetos sociais, ONGs e agora na assistência social pela primeira vez. E trabalhando com mulheres. Então, essa questão de gênero já faz parte da minha vida, do meu trabalho, né? É um assunto que dentro da educação a gente se preocupa muito, pelo menos dentro da minha linha de estudo na educação. E agora, trabalhando com as mulheres aqui da comunidade, eu me deparei com essas questões do autocuidado. Então, vim falar um pouquinho sobre essa experiência e enquanto socióloga, enquanto trabalhadora da assistência social. Muito bom. Eu dei a referência da Ruth Manos no início, né? E tem aquela outra pesquisadora também, a Valesca, daí eu falei que você ia comentar, para a gente poder deixar aqui para depois quem quiser saber de onde nós, né? Não estão tirando essas informações da nossa cabeça, nós não estamos inventando coisas, tem muitos anos de estudo. Uhum. Existem inúmeros estudos sobre as questões de gênero e a questão da mulher, da existência da mulher, de como ela vive, de o que é ser mulher, né? Então, existe aí, a gente está falando, mas a gente está embasado em várias filósofas, sociólogas, em vários estudos, inclusive esse que a gente vai falar hoje, que é de uma professora da UNB, que é a Valesca Zanello, acho que é assim que pronuncia esse sobrenome, e ela é professora de psicologia, estudiosa das questões das mulheres, das questões de gênero, e maravilhosa, é onde a gente consegue trazer para a prática da gente aquilo que a gente estuda, né? E é isso que a gente quer falar. E hoje, sobre o autocuidado, as mulheres que, por algum motivo, estão se sentindo pressionadas e sem saída, que é o que a gente vê agora depois da pandemia, né? Principalmente depois da pandemia, o quanto que as mulheres sofreram dentro de casa e o quanto elas conseguiram ficar frente a frente com o seu papel. Quando elas ficaram 1 ano dentro de casa com seus maridos e os seus filhos, elas conseguiram se enxergar. Elas conseguiram colocar a existência delas ali em questionamento. Então, são para essas mulheres que a gente está falando, né? Que a gente vai falar. Sim, é muito interessante isso que você falou da questão da pandemia, né? Porque realmente foi um momento em que aí elas, acho que talvez se deram conta, né? De tudo que elas carregam, porque eu acho que a rotina de você sair de casa, entra no piloto automático, trabalhar, ficar fora, voltar depois, 8 horas depois, daí você já tá tão naquela loucura, ai, tem que fazer comida, tem que fazer a tarefa, tem que deixar tudo pronto pro outro dia, arrumar o uniforme das crianças, aí dorme 6 horas, acorda e já vai de novo. E nem para perceber, nossa, eu não sou uma máquina, né? Exatamente. Passa o dia no automático, chega correndo, faz almoço, almoça, corre para lá, corre para cá, trabalha, pega os filhos na escola, volta, né?
fica com os filhos, com o marido no outro dia, e a pandemia fez elas pararem, todo mundo, né? Toda a humanidade, nós paramos. E aí foi onde as mulheres se colocaram em situação, se viram numa situação de quem elas eram de verdade, qual o papel que elas estavam desempenhando de verdade. E é onde hoje a gente tem um grande questionamento por parte de algumas mulheres e algumas que adoeceram, né? Ficaram com depressão no pós-pandemia, por causa da pressão da pandemia. Elas tiveram que dar aula para os filhos, elas tiveram que cuidar dos maridos, elas tiveram que trabalhar em home office, elas não conseguiram sair para cuidar da saúde, e aí entrou num processo que elas hoje estão apresentando os resultados. E tem um outro fenômeno, né, Júlia, que acho que você poderia comentar, que aconteceu na pandemia, que talvez tenha a ver com essa questão dos papéis aí, dela se perceber nesse movimento, que foram muitos casamentos, né, que se acabaram. Uhum. Você acha que tem essa relação? Descobriram que não tinha mais não tinha mais nada a ver, né? Não tinha mais, estavam vivendo só pelo casamento e não um pelo outro, né? Pelo companheirismo. Porque talvez não tiveram oportunidade antes de questionar, justamente porque estava naquele piloto automático que a gente falou. A gente fez um roteiro, gente, aqui para poder seguir, que é importante, para a gente estar trazendo pontos para vocês. Claro que depois, se tiver alguma coisa que vocês queiram comentar, vocês podem comentar, que depois no final a gente dá uma olhadinha. Se tiver alguma pergunta, a gente responde. E aqui tem um ponto, Júlia, que acho que poderia estar falando, que é essa questão dos desafios das mulheres nos tempos atuais. Agora, então, depois dessa situação, né, da pandemia, como que é essa questão dos desafios das mulheres nesse momento? Então, a gente vai começar lá atrás, né? Vamos começar explicando o que é a gente ter uma consciência de que é mulher. Quando que você toma consciência de que você é mulher e quando que você começa a pensar como uma mulher, a agir como uma mulher. Engana-se quem pensa que nasceu mulher, já nasceu pronta. Não, a gente, através dos estudos de gênero, a gente descobre que a gente torna-se mulher, nós nos tornamos mulher. Essa frase é famosa lá da década de 70, de uma filósofa famosa chamada Simone de Beauvoir. É ela que falou, a gente torna-se mulher. Toda mulher se torna e não nasceu pronta. Porque a gente aprende através do país que você vive, da cultura, da comunidade, da família que você vem, você aprende a ser mulher. E o que é ser mulher no Brasil? O que é ser mulher na nossa cultura? Então, nós somos criadas para quê? Para casar, para ter filho, para cuidar, né? Para ser amada, para amar, mas principalmente nós somos ensinadas que nós somos o elo da família, aquela que é insubstituível, a mãe, né? A mãe que é ela que faz a harmonia do lar, é ela que faz o casamento dar certo. Então, nós fomos criadas para isso, é nossa cultura. E aí tem um monte, né? Tem raízes lá em Portugal, tem raízes em outras, dentro da nossa formação. E aí, quando a gente se viu agora totalmente, e aí foi acontecendo, a mulher entrou no mercado de trabalho, nós começamos a trabalhar, não conseguimos dividir as questões do lar, por exemplo, com companheiros, nós trabalhamos e continuamos adquirindo mais compromisso, né? Mais cuidado, mais compromisso. Além de trabalhar, tem as jornadas em casa. E aí nós chegamos num ponto agora em 2023, no pós-pandemia, com toda a pressão que nós sofremos, nós chegamos num ponto que o questionamento foi inevitável. Então, quais são as pressões? Quais são os desafios? A gente tem que manter a jovialidade, a beleza, o corpo magro, a gente tem que manter a juventude, a gente tem que estar alegre sempre também, porque mulher chorando toda hora ninguém gosta, né? A gente reclamando ninguém gosta. A gente tem que aguentar as desigualdades, né? Porque tá aí, o IBGE está aí com todos os dados dizendo que a gente ganha menos
no mesmo cargo, estuda mais e ganha menos do que os homens, e a gente tem que estar ali sorrindo, né? E a gente tem que estar abraçando aquele casamento que às vezes a gente não está disposta mais a abraçar, porque a gente tem os nossos padrões aí, os nossos ensinamentos do que é ser mulher e do que a gente tem que manter para ser mulher, né? Para continuar sendo mulher. Esses são os nossos desafios. Nós podemos falar de um por um, né? Mas a gente fala do que aquela professora lá da UNB, que é aquela Vanessa Zanello, ela fala nos seus... Depois você disponibiliza aí para todo mundo o link pelo menos da live 2 dela, aonde ela fala sobre os dispositivos, os 2 dispositivos principais que a gente tem dentro da pedagogia afetiva do que é ser mulher. Sim, né? eu até vou deixar a recomendação, Júlia, porque daí quem nos ouvir depois pode pesquisar. É muito fácil, gente. Só entrar lá no YouTube e digitar dispositivo amoroso Valesca Zanello. Do mesmo jeito que eu tô falando, vocês vão digitar. E dispositivo materno. Então, assim, ela tem uma pesquisa incrível, a Júlia vai aprofundar mais. Para mim foi uma grande descoberta, acho que todas as mulheres devem conhecer Valesca, ela tem livros, e ela recentemente lançou um livro mais, porque o primeiro livro dela, que fala dos dispositivos, é um livro mais técnico, né? Então talvez as pessoas não gostem muito, porque é mais para quem está pesquisando. E ela lançou um livrinho de bolso chamado Prateleira do Amor, que daí tem uma linguagem super popular, super fácil, e ela fala desses 2 dispositivos que muitas mulheres não sabem, mas eles operam em nós. A Júlia vai falar um pouquinho agora, que é o dispositivo amoroso e o dispositivo materno. Então, assim, toda mulher merece saber disso. Vocês precisam saber disso, porque o conhecimento liberta. Então, tem muitas coisas que a gente faz e que a gente nunca parou para se questionar. Eu já escutei de pessoas falando assim, nossa, eu sempre quis, eu sempre sonhei isso. Será mesmo? Será que esse sonho você sempre sonhou? Ou te ensinaram a sonhar desde criança e você nunca teve a oportunidade de questionar? E ai de você se questionar, hein? Ai de você. Então, assim, acho que quando a gente descobre esses dispositivos, como eles operam na nossa vida, eu acho que sai um peso, assim, da gente, no sentido de falar, opa, peraí, né? Então, eu não preciso carregar toda essa cobrança sobre mim. Então, vou deixar a Júlia falar mais sobre isso. Então, o dispositivo amoroso, né, ela faz parte dessa pedagogia afetiva que quando a gente ensina mulheres a serem mulheres, a gente como mãe lá atrás, né, a nossa família nos ensinou a se comportar feito mulheres, a pensar feito mulheres, o que é totalmente diferente dos homens. Nós aprendemos desde cedo que nós precisamos estar com alguém afetivamente, e esse estar com alguém significa o quê? E não interessa se você está bem-sucedida, está rica, tem dinheiro, se banca sozinha, tem estudo, estudou, é PhD no assunto, tem o trabalho dos seus sonhos, mas você precisa estar sendo escolhida e precisa ter essa certeza de que você é mulher suficiente para ser escolhida por alguém. Alguém te escolher amorosamente e você... Então ela usa, a professora Valesca, ela usa uma figura assim, uma prateleira aonde a gente está ali exposta sempre. Você pode estar cuidando da sua vida, mas a gente está sempre ali naquela prateleira esperando ser escolhida. Quem escolhe são os homens e assim, são eles que dão o aval se a gente pode continuar ou não, né? E aí ela fala, na prateleira tem as que são ali vem as pressões sociais, as que são as magras, as bonitas, as que atendem todos os padrões, né, exigidos pela sociedade naquele momento, e as gordas, as mais velhas, elas estão para trás, né? Aí tem uma questão também de ser branca, de ser negra, aonde está a branca, aonde está a negra. Então ela vai posicionando as mulheres nessa prateleira e a gente ali esperando porque ser validada para ser escolhida. Certo? E quanto que isso é violento, né, com a gente. E não adianta, assim, a gente percebe quando atende mulheres, quando trabalha com mulheres, a gente percebe essa questão em todas as mulheres. E às vezes a gente se questiona, assim, gente, como que essa pessoa, a gente está vendo a pessoa ali maravilhosa, uma mulher maravilhosa, linda, com diversas oportunidades, que estudou e ali sofrendo.
sofrendo por causa de um cara, e a gente não entende, a gente fala, por que, meu Deus, que ela está sofrendo tanto daquele jeito? Por quê, né? Por que que leva? Se a mulher é bem-sucedida, a mulher é isso, é aquilo, e está ali naquela uma. E aí a gente percebe que realmente existe esse dispositivo que colocado na nossa cabeça lá atrás, e a gente cresce com isso. Por mais que a gente queira negar, mas a gente cresce com essa questão. Esse é o Sim. dispositivo amoroso. Gente, eu não sei. Ô, Júlia, tá dando pra ouvir o som de fora, a música aqui? Porque eu tenho que Não, pedir. Ah, menos mal, eu tenho que não pedir ouço desculpa pro nada, pessoal, não. porque tá tendo um arraiá, gente. Aqui na frente da minha casa tem um palco com som e tudo. Começaram o som agora há pouco. Eu falei assim, bem na hora da live. Então eu falei, só falta atrapalhar, menos mal. Ô, Júlia, e ainda eu acho que dentro dessa questão da prateleira do amor que ela fala muitíssimo bem, gente, sobre esse tema. A gente tá aqui ousando É, comentar, né? Porque o domínio é todo dela, mas para quê? A gente vai caminhar para uma reflexão já sobre essa questão de como que isso afeta o cuidado com a gente mesma, para pensar em você aí do outro lado que está precisando de ajuda, né? Que por algum motivo, de repente, não pode fazer terapia. O meu objetivo é que essas lives sejam encontros terapêuticos, que elas cheguem aí em você do outro lado e que, claro que não é terapia, mas é terapêutico, por isso é um encontro terapêutico, é um cuidado, que elas cheguem aí do outro lado com a intenção de ajudar, né? De trazer uma reflexão, uma luz para que você possa refletir no seu dia a dia, qual uma pequena mudança que pode ser feita. Mas assim, é legal a gente falar que a gente não está aqui para criticar os homens, né? Depois quem tá pegando a live pela metade tem que assistir desde o começo, pegar o texto da Ruth que eu li aqui no começo. Então, assim, é a gente entender o funcionamento da nossa sociedade e assim como torne-se mulher, torna-se homem, os papéis que cada um recebe e vão cumprindo. E aí, dentro dessa divisão de papéis, a mulher ela é mais prejudicada. Isso é um fato, isso é inquestionável. Né? Ela é muito mais prejudicada. Essa questão dos cuidados, essa questão do. A Júlia estava falando do dispositivo amoroso, essa questão da prateleira. Então, assim, as mulheres mais belas, mais magras, elas ficam no início da prateleira. Então, elas têm muito mais chance de serem escolhidas, de serem chanceladas, de terem um relacionamento. Mas ela fala: a prateleira não é boa para ninguém, porque se você está validada pelo seu corpo, e se você pela sua imagem, e se você tem uma identificação com isso, vai sofrer demais, porque o tempo vai passar de qualquer forma. Não é beleza que faz um relacionamento durar, não é beleza que vai te fazer garantir, que vai garantir a felicidade do seu relacionamento. Eu vi um texto do Carpinejar, de uma pessoa que escreveu para ele, inclusive, falando sobre isso, que ela tentou emagrecer. Depois, mais para frente, posso até contar da minha própria experiência de emagrecimento com relação à autoestima, né? Ela emagreceu muitos quilos e começou a treinar tudo, né? E conseguiu ter um relacionamento, porque antes ela não conseguia. Então, isso fez com que ela tivesse um relacionamento. E aí ela ficou muito neurótica, com medo de ser largada, de ser abandonada, e ela treinava muito, e ela fazia tudo que aquele namorado queria, até que um belo dia o amor acabou. E aí esse namorado não quis mais ela e ela ficou completamente perdida porque ela não sabia mais o que fazer, porque o próprio corpo, tudo que ela conquistou não era suficiente. Então a gente precisa entender essa questão da autoestima e do quanto que o fato de você de repente estar no começo dessa prateleira e ser escolhida não necessariamente é bom para você. Né? A ideia é que você consiga também escolher e não ficar nesse lugar da escolhida, que você tenha poder de escolha. A intenção da nossa troca aqui é trazer esse conhecimento para você. Porque tem muitas mulheres hoje sofrendo justamente porque não encontra alguém, porque não encontra alguém. E aí elas baixam a régua, né? E começam a aceitar e qualquer coisa que vem pela frente. E daí isso é muito perigoso. Depois a pessoa tá lá cheia de problema, infeliz, se mete numa enroscada, né? E aí a gente vai ver isso nos processos terapêuticos. Por quê? Porque ela queria ser escolhida de toda forma. Então, assim, ela paga o preço, né? Muito alto. Inclusive, tem um outro livro que a gente já fez a live aqui, que é da Ana Sui, que ela fala da gente mira no amor e acerta na solidão, deixar também como referência, que é o nosso medo da solidão. Ela fala muito sobre isso aqui. Nós não sabemos ficar sozinho. Por quê? Daí a gente consegue entender porque a gente não foi escolhida. Então, ficar sozinha é fracasso, né? Você está fracassada. Enfim, eu acho que é mais dentro desse ponto. A gente poderia falar também agora, Júlia, do dispositivo materno, né? Então, mas aí a gente precisa entrar, a gente falou do dispositivo amoroso, a gente precisa entrar na questão do cuidado.
Porque a partir do momento que você está na prateleira e você foi escolhida e finalmente você entrou num relacionamento, aí você começa a vestir aquela capa né, da Mulher Maravilha. Eu sou a guerreira, eu cuido de marido, eu cuido de casa, eu cuido de filho, eu cuido de pet, eu cuido do trabalho, eu cuido de não sei quem, não sei quem, não sei quem. E isso torna-se até entre as mulheres uma disputa. Se você entra na rodinha assim para conversar, tem lá uma falando de todas as dificuldades que ela teve no dia, a outra já dobra a dificuldade, porque é bonito, né? Para algumas, viu, gente? É para algumas, não é para todas. É bonito. O que você fez? Nossa, levantei 5 horas da manhã, já são 11 e eu estou aqui ainda, cuidando de tudo. A partir do momento que você foi escolhida, então você entrou no relacionamento, aí você começa o cuidado, né? Com aquela questão, entrar naquela questão do cuidado com o outro, né? Que está envolvido nesse relacionamento. E assim, a professora, a gente está falando dela, né? A professora Valesca também fala que esse cuidado excessivo é também um protetor da saúde mental desse homem que está com você. Quer dizer, você protege ele e se ferra. Você Sim. vai proteger de todas as maneiras, né? Porque você vai ajudar em todos os sentidos, financeiramente, sexualmente, você vai até fazer se desdobrar em 500 para o bem-estar dessa família, porque você aprendeu lá atrás de que você é o esteio da família, é você que sustenta, é você que mantém. Se o relacionamento acabar, foi você que errou. A culpa é sua. Né? A culpa é sua sempre. Então, é um protetor de saúde mental desse homem. Esse homem não vai se preocupar. Ela dá um exemplo, inclusive, do filme do Sebastião Salgado, em que ele sai pelo mundo, né, fotografando, que é a grande paixão dele, um grande fotógrafo mesmo, um grande profissional, reconhecido no mundo inteiro, e ele sai pelo mundo fotografando, e o filme fala isso, e a esposa dele fica em casa cuidando de tudo, e eles têm um filho autista. Então, ela fica em casa cuidando, e ele passa 1 ano, 2 anos fora, fotografando, que é o projeto de vida dele. Manda as fotografias para ela elabora tudo, então ela fica em casa secretariando ele, cuidando do filho autista, cuidando de tudo sozinha e bancando o sonho dele. Quantos homens fazem isso por mulheres? Quantas mulheres têm o sonho, vão fazer uma viagem lá na África, tem que ficar 1 ano, que é o sonho dela, estudando, é uma cientista, é uma gênia, e o marido está em casa. Pode existir exemplos, mas não são todos. Então as mulheres vão abrir a mão do seu sonho para ficar cuidando daquele lar, né? Porque ela teve filho, os filhos são pequenos, alguns precisam dos cuidados dela, e aí é onde a gente se questiona, quantas mulheres, a gente fala, quantas mulheres na política? Pouquíssimas mulheres representantes. Gente, você sabe o que é uma mulher entrar na política? É sair o dia inteiro fazendo campanha? Essa mulher não consegue, ela tem que estar em casa trabalhando, cuidando do filho. Então, são pouquíssimas que conseguem. A gente vê aí, todos os dias a gente vê a quantidade de políticos homens e a quantidade de político mulher. E de cientistas. Existem muitos, a gente vê todo dia. Mas poderia ter mais, né? Poderia ter mais sonhos, mais cientistas, mais gênias por aí, mais mulheres trabalhando em todas as áreas e às vezes os homens não bancam esse sonho das mulheres deles, né? Ô, Júlia, e aí ela, dentro disso mesmo, ela fala é importante a gente refletir sobre isso, das escolhas que a gente tem que fazer enquanto mulher e que hoje a gente pode pensar e poder escolher, porque antes a gente não podia. Antes existia uma maternidade que era compulsória, né? Então, assim, quando eu olho para trás, assim, e penso, e olho para minha avó, né? E aí cada um pensa aí na sua avó, na sua mãe, nas suas tias, nas pessoas que estão aí na sua linhagem, né? Como que era antigamente, que nem é tão antigamente assim, mas vamos lá. Na minha avó, ela teve 19 filhos. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, mas mexe muito quando eu paro para pensar o que são 19 gestações, gente. Gente, 19 partos. Vocês que são mulheres e têm filhos, pense isso, 19 partos, 19 gestações. Você acha que a mulher, ela escolheu ter 19 filhos?
Isso foi uma escolha? É claro que não. O quanto que isso é violento, né? Mas hoje a gente pode refletir, a gente tem mais condições, a gente pode escolher. Ninguém está dizendo que é para você fazer isso, que não é para você fazer isso. A gente está falando, olha, hoje a gente tem essa possibilidade. Mas dentro disso, isso é um sofrimento, né, Júlia? Enquanto ser mulher, assim. Por quê? Porque ela fala, se você tem uma paixão pelo seu trabalho, se você tem realmente uma paixão daquela de se dedicar, e é uma escolha que você muitas vezes vai ter que fazer enquanto mulher. Porque o quão difícil vai ser você ter essa jornada dupla, e mesmo assim, se você escolher ser mãe e for uma escolha consciente, né? Porque muitas vezes a gente sabe que não é, e for uma escolha consciente, você vai escolher, então você vai abdicar de outras coisas. Como é difícil, acho que eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio. Como é difícil? Porque assim, para você realmente se dedicar 100%, ser uma excelente profissional, como é que cabe um filho aí, né? Ah, pode ter alguém que vai cuidar, se houver um marido que apoia, nesse caso da história, como se fosse o contrário do Sebastião Salgado. Mas essa mulher, ela não vai dar conta disso, de deixar esse filho. E todo esse histórico, e também a escolha que ela está fazendo, porque se ela quer ser mãe, pensando de novo, estou falando numa escolha consciente, né? Que é raro. De novo. Mas assim, se ela escolhe ser mãe, ela nunca mais vai... E a culpa para ela deixar, sabe, essa divisão que fica, esse conflito? Esse conflito é o outro dispositivo, né? E aí a professora Valesca, ela vai falar sobre o dispositivo materno. Aí é mais, eu acho, é mais pesado ainda do que o dispositivo amoroso, que é aquele que a gente espera ser escolhida, né? Por um homem. O dispositivo materno, ele vai falar para você, olha, a capacidade de gerar é sua, porque você tem um útero, e essa ideia, para quem é estudioso de gênero, a gente sabe que nasceu lá no século XVIII, numa série de contextos, onde eles definiram de que a mulher tem útero, então o problema é dela, né? Ela que vai ter, e ela que vai gerar, e ela que vai cuidar, e ela que vai dar conta daqueles filhos, né? E aí as mulheres, o desafio das mulheres de hoje é você não ter culpa, né? Você criar esses filhos tendo que trabalhar, porque tem que trabalhar, porque é uma questão financeira, tem que trabalhar, tem os filhos, às vezes não tem mais o companheiro, né? São mãe solo, tem que cuidar desses filhos, e a culpa de deixar esses filhos, e a culpa que é de cuidar desses filhos, não saber se está fazendo direito, e ter que dar conta, porque ninguém dá conta por você, e você ainda é julgada, né? Ainda é julgada. Porque você não pode reclamar. Se reclamar, eu sou mãe, amo meus filhos, mas estou exausta, estou cansada. Você não pode, de jeito nenhum, você não pode reclamar. Você sofre pressão de outras pessoas, né? De outras mulheres, principalmente. E um questionamento que eu faço aqui é exatamente esse: o quanto que nós, mulheres, ao invés de nos apoiarmos, o quanto que nós, mulheres, vamos ainda disparar outras culpas na outra, né? Aí você pergunta, mas nossa, mas não vai ter outro filho? A pessoa está exausta com o primeiro, você já quer perguntar se tem o segundo. A pessoa não tem filho, você já quer cutucar, mas você não vai ter filho, tão legal ter filho. Mas você não vai casar? E a gente vai disparando, nós mulheres vamos disparando nas outras com os nossos comentários que a gente, sem pensar, sem refletir no que nós estamos falando, disparando gatilhos na outra, né? E aí, assim, na questão dos filhos, na questão do dispositivo materno, a gente só aumentando a nossa culpa, porque cuidar é uma capacidade da mulher, né? O que a gente aprendeu. Cuidar é uma capacidade humana. Todo mundo que tem, você está com um filho pequeno dentro de casa, todo mundo que está ali em volta tem a obrigação de ajudar você a cuidar, tipo, cuidar com você. E você não recebe ajuda porque o problema é seu. Como é que é o ditado lá? Quem pariu nasceu, os que o Né? embale, qualquer coisa. Eu não sei como é que é o ditado. A minha avó falava muito isso. Quem pariu Mateus que balança. Então é assim, você chega num ponto que você está casada com o casamento, né? Não com a pessoa que você escolheu para estar com você. Você está casada só ali pelo título do casamento, porque aí já está há muito tempo, já está madura, já está ali.
e cuidando daqueles filhos sem parar. Os filhos, e a mãe brasileira ainda é assim, os filhos crescem e a gente ainda cuida deles, né? Os filhos estão adultos, a gente ainda está ali se preocupando, se doando, e se a gente não se doar também a gente é julgada, porque o Dia das Mães, a professora fala do Dia das Mães no Brasil, que é um acontecimento, né? Um acontecimento no comércio. O Dia das Mães é onde o comércio mais lucra, porque a mãe é aquela santa, né? Aquela pessoa que te gerou a vida e que você não vai nunca, você tem que honrar, e que você não vai nunca ver uma mãe destratar um filho, por exemplo. Quando a gente vê, é caso de polícia, é caso Isso que você está falando é muito interessante, porque é como se a mãe não tivesse o direito de ter sentimento, né? Eu me lembro de muitos anos atrás estar atendendo uma mãe, né, num processo terapêutico, e ela conseguir trazer isso para a terapia. Gente, isso é muito importante. Para vocês que são mulheres, mães, é importante falar que, assim, a Júlia é mãe, eu não sou mãe, mas a Júlia é mãe, ela tem lugar de fala, né? Porque às vezes as pessoas estão ouvindo e não sabem falar, ela tá falando ali porque ela não tem filho, né? A Júlia é mãe. Nem filho tá falando, né? Eu sou mãe de uma menina de 6 anos. Pois é, de adolescente. E aí, assim, é muito importante a gente se entender como mulher, como um ser humano antes, o que é muito difícil, porque a verdade é que quando nasce o filho, aí você realmente, a mulher se torna, tem uma outra personalidade, né? Ela se torna mãe, ela morre para aquela mulher de antes e nasce para uma nova mulher, uma nova forma de ser no mundo. Isso é um fato inquestionável. Mas ela não deixa de ser mulher, ela não deixa de ter os sentimentos dela. E a criança, às vezes, irrita, a criança mexe com a mulher e deixa ela com raiva. Isso não diminui em nenhum momento o amor que essa mãe sente. Só que ela tem culpa por ter raiva. E ela não pode aceitar nem para ela mesma que ela tem raiva. Então eu me recordo desse processo terapêutico, que foi muito importante para ela poder acessar esse sentimento. A gente pôde trabalhar esse sentimento, e você aí traz, se você sente isso, eu queria validar o seu sentimento, dizer que isso é normal e que você tem permissão para sentir. É importante você encontrar redes de apoio para poder acolher você, seus sentimentos, poder falar sobre isso e poder saber que é normal, porque muitas vezes as mulheres e as mães não têm permissão, então elas não falam disso de forma alguma, até por essa idealização do que é ser mãe. E aí ela falou assim que estava ajudando o filho, né, na tarefa, e aí ele estava lá enrolando, aquele momento da criança mesmo, porque tarefa é chato de fazer, a gente sabe disso, e ela começou a sentir muita raiva desse filho, muita raiva, tipo uma criança de 6 anos, assim. E depois ela teve muita culpa por sentir essa raiva. Então, acho que a gente poder normalizar os nossos sentimentos, poder dar nome para os nossos sentimentos, isso faz parte do processo de autoconhecimento. Quão importante é um processo terapêutico por conta disso, né, Júlia? Porque a maioria sente, depois sente culpa e aquilo entra num ciclo vicioso e não tem permissão para sentir, né? É como se assim, não, eu só posso amar esse ser, não posso ter outros sentimentos. Imagina. Não tem mãe que não tenha culpa. Não tem mãe que não tenha culpa. Todas têm uma culpa, qualquer, por diferentes motivos. O mais comum por sair de casa para trabalhar e deixar os filhos, né? O filho ou os filhos. Não existe mãe que não tenha culpa. Não existe. A gente trabalha com mulheres, a gente vê, são todas, entendeu? São todas. E elas são ensinadas assim. A gente tem ensinado que a gente não pode falar e não pode buscar apoio também, porque é feio. Então, se a gente tivesse um lugar para a gente poder conversar sem julgamento, que é a rede de apoio, seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso você poder conversar sem julgamento, sem que a outra própria mulher te olhe e fale, mas que isso? Você está reclamando dos seus filhos, entendeu? A gente ouve muito, eu já ouvi muito, e é terrível. E a gente se sente sozinha. E a gente se sente sozinha, a gente se sente incapaz, entendeu? Em determinado momento você começa a duvidar de você mesma, em determinado momento você começa a se sentir um zero à esquerda, né? Você fala, parece que eu não acerto nada. Não acerto com o marido, não acerto com o filho, não acerto com nenhum casamento, não acerto com nada, e começa a duvidar de você mesma. Aí, é para essas mulheres que nós estamos falando, né? Nós não estamos falando para aquela que está resolvida, na cabeça dela, ela está resolvida, ela está lá, ela está bem. Está casada, está com os filhos, consegue se virar bem, consegue se cuidar e cuidar dos outros. A gente está falando para aquela que está sentindo, nesse momento, as pressões do que nós estamos falando, casamento e filho, né?
Eu acho que a gente podia até contextualizar melhor essa questão do dispositivo materno, né? Que a gente acabou entrando, mas a gente não falou assim especificamente o que que é o dispositivo materno, como é que ele se dá, Júlia. Acho que é legal a gente falar para as pessoas que estão aí do outro lado, entender como que a gente aprende essa questão do cuidado, porque depois tem algumas historinhas aqui para contar para vocês o que que isso pode, como é que isso afeta a nossa vida, histórias reais, de pessoas reais, esse dispositivo materno. Então, assim, isso e o dispositivo materno, já falando, ele não tem a ver com você ter um filho. O fato de você ser mulher, como a Júlia falou, da gente ter um útero, a gente já aprende desde criança essa questão do cuidado com o outro, né? Do quanto que a gente está sempre disposta a cuidar, assim. Isso não quer dizer que seja ruim, gente, cuidar do outro, ajudar o outro. Como a Júlia falou, a gente está falando para quando isso sai do limite, sabe? Aquela pessoa que se sente sobrecarregada, aquela pessoa que tem uma enorme dificuldade de falar não, né? Que tá sempre se anulando em prol do outro. Tava conversando agora à tarde com as minhas afilhadas, né? Sobre a problemática que a gente assistiu o filme da Pequena Sereia e daquela negociação que ela faz com a bruxa para ir ao encontro do príncipe. Ela aceita ficar sem voz. Quanto de símbolo que tem aí, né? A mulher que se anula, né? A mulher que fica sem voz, ela não tem voz, ela não tem direito a essa voz em prol desse relacionamento. Então, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho dessa questão das características do dispositivo materno. Você falou agora da Pequena Sereia, né? E eu lembrei agora da Bela e da Fera, né? Também, que a Valesca fala aí nas lives, a ideia falar aí no livro, quando ela fala que a Bela e a Bela muda uma fera para virar um príncipe encantado, né? Isso é muito importante. Ela faz de tudo por causa daquela fera, para aquela fera se transformar no príncipe. Então, o filme inteiro é ela ali, lidando com aquela fera, para aquela fera, no final do filme, compensar ela por ela ser a escolhida e dar a ela e ser um príncipe, né? Ser a pessoa principal da vida dela. Júlia, é que se deixar a gente vai em muitos assuntos, né? Dentro desse assunto da Bela e da Fera, eu fiz uma live aqui que foi essa que a gente falou desse livro, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, onde a gente falou dos relacionamentos abusivos, porque a Bela e a Fera, ela desenha literalmente muito bem isso, porque assim, e também com relação ao que você falou antes, né? Que se o relacionamento não dá certo, a culpa é da mulher. E quantas mulheres ficam nessa coisa, num relacionamento ruim, no sentido assim, de que eu mudei ele vai mudar por mim, né? É bem essa coisa da Bela e da Fera, você transformou ele, nossa, olha que troféu, né? Então você gasta a sua vida inteira, 30, 40 anos, para poder ganhar esse troféu lá, quando você estiver bem velho e falar. A característica do dispositivo materno tá aí, né? Tá aí, é você cuidar, até a ponto de esquecer de você. Então você recebe essa incumbência, né? Você é a mulher que você é que deve segurar e manter aquele lar. Então você precisa cuidar, ser a mãezona de todo mundo, independente de ter filho ou não, mas é necessário que você cuide para que você seja você, né? Você precisa cuidar, se doar, e aí a gente vai entrar naquelas questões extremas onde a pessoa não consegue falar não, e a pessoa, qualquer coisa que você peça a ela, ela não vai conseguir falar não, e ela vai fazer, e ela vai ter que se virar, porque ela é muito legal, ela é muito guerreira, e ela é muito competente, então ela vai fazer, mesmo ela se ferrando, não cuidando dela, mas esse é o dispositivo materno. É isso que faz, é esse dispositivo que faz ela aceitar as incumbências que lhe dão, né? E essa coisa do ser guerreiro. É a questão de ser guerreira. É a questão de ser guerreira, é a encruzilhada aí de ser guerreira. E ser guerreira, batalhar pela sua vida é uma coisa, agora ser guerreira e não cuidar de você é outra. Não tem eu acho que assim. E era isso que eu ia falar agora sobre o romantismo. Era isso e eu acho que isso é importante, porque assim, esses dias eu até compartilhei um post que falava algo, não vou lembrar exatamente, mas era no sentido assim,
De tipo, já admirei, né, muitas pessoas que eram guerreiras, assim, que lutam, que se desgastam, que vão até o fim. Já me identifiquei, e aí eu compartilhei, óbvio, porque me identifiquei com aquilo que estava escrito. Porque realmente eu já fui essa pessoa, já me identifiquei com isso, da gente ter que se sacrificar. É claro que algumas escolhas, gente, a gente vai ter que se doar mais e fazem parte da vida, são momentos e ciclos da vida. Mas é o sentido da gente romantizar o sofrimento, né? É no sentido da gente romantizar essa coisa de ser guerreiro, igual a gente conversou outro dia. Quando vem o Dia da Mulher, o 8 de março, o quanto de postagens que a rede social recebe de para... Nossa, eu detesto que me mandem parar. Primeiro que as pessoas não sabem o significado do 8 de março, já começa por aí, né? No começo, lá atrás, quando eu também não sabia, que era uma ignorante nesse sentido, eu achava o máximo ganhar chocolate e ganhar flor, né? Ai de alguém que me apareça com um chocolate com uma flor nesse dia. Mas assim, as pessoas precisam saber disso agora, porque a gente acha. E essa coisa de falar que legal, mulher guerreira, e parabéns, não sei o quê. E o quanto, gente, que é isso que nos aprisiona, a gente precisa acordar para isso, porque assim, o quanto mais estão enfatizando que incrível você ser guerreira e a gente tomar essa armadura pra gente, a gente tomar isso como verdade, achar legal, porque em alguns momentos a gente é. Ai, fugiu a palavra agora, mas elevam a gente nesse lugar e a gente se acha o máximo, é porque é justamente isso que está acabando com a nossa vida. Então, aí a gente se coloca como Mulher Maravilha, né? Se veste como Mulher Maravilha. Tem até meme, tem até no Facebook, tem até meme, você de Mulher Maravilha, e cuidando de tudo, e correndo para lá e para cá, e deixando de se cuidar. Não, eu tinha uma bonequinha que eu ganhei da bonequinha da Mulher Maravilha, que eu usava até nas minhas coisas, no meu logo. Eu acho que assim, tem uma coisa de. Tem um estudo neurocientífico da gente usar a postura da Mulher Maravilha para a gente se trabalhar nossos pensamentos, mas isso tem uma coisa. Agora, outra coisa é assim, eu achava o máximo isso também, o quanto que a gente só precisa. A ideia é que a gente se alertar, sabe? Tipo, é assim, peraí, quem que é beneficiado com essa minha imagem de Mulher Maravilha? Eu sou beneficiada com isso? Essa imagem de guerreira, o quanto que ela me faz bem? E aí você começa a falar, nossa senhora. Aí de repente você começa a falar, meu Deus do céu, isso que criaram para me aprisionar, porque daí você vai estar sempre lutando para ficar nesse lugar, né, Júlia? De Mulher Maravilha, de guerreira. É isso que vai dar esse sentimento que você falou, nossa, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, porque é impossível conseguir ser Mulher Maravilha, gente, humanamente impossível. A pessoa, imagina você aí do outro lado, trabalha o dia inteiro. Como eu falei, você chega na sua casa 18 horas da tarde, você saiu 6h30, 7 horas da manhã. Pensa assim. Aí você tem que arrumar você tem que arrumar a comida do outro dia, você tem que cuidar das crianças, você tem que cuidar da tarefa. E quando você vê, já é 10h30 da noite, você nem tomou banho ainda. Aí você vai tomar um banho para deixar as coisas, vai dormir, vai acordar. Você passa de segunda a sexta assim. E aí você tem que fazer exercício físico, você tem que. Nossa, é muita coisa. E é uma loucura, né, Júlia? E o problema, né, não é nem estético, é o problema da saúde mental e da saúde física mesmo, que a gente deixa até de ir no médico, né? Quantas vezes eu deixei de ir no médico, desmarquei consulta porque eu tinha que trabalhar, porque tinha uma coisa importante no trabalho, deixei de fazer a consulta que eu estava esperando há um mês, deixei de fazer o exame que eu estava esperando há um mês, tive que remarcar o exame, porque corri para trabalhar, corri para casa, porque o marido precisava arrumar uma coisa para o marido, entendeu? Alguma coisa, porque foi viajar e eu tinha que organizar, e aí fui deixando a saúde de lado. Quantas vezes eu fiz isso? E essas reflexões é que levam a gente a repensar nossos atos, né? Porque aí a gente vai com o status de guerreira, acha bonito inclusive para se sentir melhor com as nossas culpas. Ah, não, porque eu levantei 5 horas da manhã e fiz tudo, já são 11 da noite. Olha que incrível. E agora eu estou terminando. Tem vários comentários aqui. A gente foi falando, olha, pra você ver, a hora passou e eu nem percebi, já faz quase uma hora que a gente tá aqui. Nós não tem mais coisa para falar ainda. Eu quero falar ainda, quer falar da questão da autoestima e falar do que. Tá, nós falamos todos os problemas. Poxa, gente, agora vocês vêm aqui e deixam a gente mal, então ajuda aí, né? Dá uma luz, o
Não me deixa pior, porque tem aquela velha frase, a ignorância, ela nos protege, e é verdade. Então, quando a gente entra, é como aquela questão da caverna de Platão, quando a gente olha para fora, vê as sombras, né, a gente não sabe se a gente sai lá fora e vem a luz, então, assim, a gente começa a enxergar a realidade, o que, que a gente faz com isso? Mas tem uns comentários aqui, Júlia, que eu queria ler rapidinho. A Estela falou, olha, maravilhoso, nós, nos tempos atuais, ter terapeutas, profissionais que nos ajudam, nos escute, que nos acolham. É isso mesmo, Estela. E a ideia é essa, é fazer a troca, né? Inclusive, eu tenho uma comunidade terapêutica para mulheres que é gratuita, para a gente fazer trocas. Quem quiser conhecer mais, o link está na bio do meu Instagram, é só dar uma olhada lá. E é justamente a minha intenção é chegar nas pessoas, de novo, é claro que não é terapia, como eu falei, porque não é um processo terapêutico, mas não deixa de ser um processo terapêutico, porque é um cuidado, mas não é um processo terapêutico de terapia. Mas é uma forma de manter um contato, de manter um cuidado com quem não pode, né, fazer terapia por algum motivo. A Tânia falou boa noite, disse que já falou com você pelo WhatsApp. Aí dentro dessas reflexões, né, a Mara tá falando assim, exatamente, guerreira que nada, eu não quero enfrentar guerras para ser feliz, é Deus que me livre. Aí ela fala, a gente se vê competindo, isso aqui, essa fala dela é muito importante, gente. Olha, a gente se vê competindo com a gente mesmo. A cada dia tendo que ser ainda melhor. Aí a Cleusa falou, é meu caso. Acho que é legal falar disso também, eu tive muito essa fase no começo das minhas mudanças e é lógico, ainda bem que a gente vai evoluindo, aprendendo essa coisa da melhor versão, né? Eu aprendi isso no começo, nos meus cursos, lá em 2012, mas que bom que já faz mais de 10 anos que tudo vai mudando e a gente vai evoluindo. Foi muito útil, honro todos esses aprendizados e que bom que fui aprendendo coisa nova. É lógico que é bom a gente buscar ser melhor, mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão nunca é suficiente, né, Júlia? Então, assim, eu tenho que ser sempre a minha melhor versão. Então, hoje eu já consigo fazer tal coisa, mas não tá bom. O melhor de mim, o melhor de mim, é o melhor de mim, o melhor de mim. E aí vai chegar num ponto que a gente vai se ver tão pressionada e sem ter para onde correr. Porque não vai ser entendida, entendeu? Não vai ser entendido. Por isso que é importante a gente fazer uma rede com mulheres, né? Ter um grupo de mulheres para conversar, porque mulher entende mulher. Por mais que não queira, mas entende. Por mais que eu acho que não, mas entende. Ou pelo menos se a gente estiver sendo bem conduzido, a reflexão, para não acontecer o que você falou, né? De uma ficar apontando a outra, porque isso é muito comum, assim. É aquela coisa que a gente vê quando tem uma criança chorando, por exemplo, numa praça de alimentação. As mulheres olham e falam, cadê a mãe dessa criança? Ninguém pergunta, cadê o pai? Né? Então, assim, a gente já faz isso, né? A Cleusa tá falando, nossa, Ana, isso é bem complexo. Às vezes eu me sinto a pior mulher. Pois é, eu não sei se a Cleusa está ouvindo desde o começo, Cleusa, que a Júlia estava falando sobre isso, e acho que a nossa intenção é justamente essa, dizer assim, gente, nós estamos tudo mal, porque nós estamos tudo no mesmo barco, a gente precisa se ajudar, a gente precisa pensar por que a gente se sente assim, e como isso é comum. Então, quando a gente começa a ler, estudar e entender, e por isso comunidades de mulheres são muito importantes, trocas, sabe? E a gente poder falar. Né, Júlia? Porque assim, daí você vai falando assim, gente, na verdade eu achava que era eu que era assim, mas tá todo mundo assim. Está todo mundo assim. Nós aprendemos a ser assim. Não sei se a Cleusa estava desde o começo. Nós aprendemos a ser assim. Isso é de um processo histórico nosso. A mulher, ela torna-se mulher. Ela não nasceu mulher sabendo das coisas. Ela vai crescendo e vai aprendendo a se comportar feito mulher. E aprendendo a assumir essas responsabilidades que muitas vezes não são delas, esse cuidado que muitas vezes elas são excessivos para a mulher, na vida da mulher, ter que cuidar de tudo, ter que se sentir a base de tudo, o esteio da família, não precisa nem ser financeiramente, mas eu estou falando moralmente, é a mãe que vai dar o apoio para os filhos, é a mãe que vai dar o apoio para o marido, e a gente vai se sentindo pressionada, porque além disso, a gente tem que aparecer para a sociedade feliz, bonita, magra, jovem, né? E aí, quando a gente vai envelhecendo, por exemplo, e ficando mais madura, a gente vai sofrendo as pressões ali. Gente, eu encontrei com uma moça, com uma pessoa que tem a minha idade, 48 anos. Ela também está passando pela menopausa. Também estou. E ela estava muito ansiosa, muito assim, muito nervosa, dizendo que não dormia direito já pelos processos hormonais da menopausa, mas por medo de perder o marido. E aquilo
me tocou demais o sofrimento daquela mulher, medo de perder o marido, porque ele já tinha falado para ela, você tá ficando velha, hein? Porque já tá entrando na menopausa, tá cheia de calor, daqui a pouco eu vou te trocar por uma novinha. Ele E falou ela isso pra ela? falou, e ela estava muito angustiada, muito angustiada. Eu encontrei com ela bem na hora aqui, no portão de casa. Ela estava muito angustiada e pelo medo de perder o marido, porque estava ficando velha. Meu Deus. E aí já ligou aquele dispositivo que nós falamos lá no começo, que é o dispositivo amoroso. Quer dizer, eu fui escolhida, agora você jogada da prateleira, né? É por isso que é importante a gente perceber isso. Aí por isso que é importante a gente refletir sobre esses temas, como eu falei desse livro aqui, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, entender o dispositivo que está por trás disso, no sentido de que, assim, quando a gente fala, olha, maravilhoso se eu puder ter um relacionamento que seja saudável e equilibrado para os dois lados. Caso contrário, já dizia minha avó, antes só do que mal acompanhada. E a gente aprender a nossa companhia, aprender a fazer coisas que a gente gosta, porque assim, o relacionamento amoroso é uma parte da nossa vida só, não é o todo, existem várias partes. E também, né, o que ela trata bastante nesse livro aqui, né, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, é a gente, que a psicanálise faz muito isso, é a gente dar conta das nossas angústias, é a gente aprender a conviver com os nossos vazios. Primeiro que ninguém vai preencher o nosso vazio. Se você quer um relacionamento, se você quer ter filhos para preencher seu vazio, fica atento, porque a coisa só vai piorar. Porque o tempo vai passar, os seus filhos vão preencher, sim, você de amor por muito tempo, mas um dia eles vão precisar ir, eles vão ter que viver a vida deles, aí vem o síndrome do ninho vazio, e aí você vai ter que se haver com esse vazio em algum momento da sua vida. Então, assim, você pode ter família, mas aprender a olhar e conviver, entender que é uma ilusão achar que você vai estar sempre feliz. Então, vão ter momentos de angústia, sim. Angústia faz parte da vida. E aí a gente aprender isso. E aí, quando a gente aprende, a gente não negocia. Quando a gente aprende a dar conta dos nossos sofrimentos, aí você fala assim, ok, eu não morro. Eu não morro de me sentir sozinha. Eu não morro de, às vezes, ficar aqui, mas antes só do que mal acompanhado. Porque a gente foi ensinado que se a gente tiver alguém, a gente vai estar no fracasso. E também, aí não só por esse ensinamento, mas porque a gente não aprende, aí a educação emocional não tem nas escolas, por isso que a gente precisa meio de processo terapêutico, a gente não sabe dar conta da nossa angústia. Gente, todo mundo tem angústia, né? Se vocês não sabiam, estou contando para vocês agora. Todo mundo tem angústia e a gente tem que dar conta disso. Você pode ter filho, você bota sua cabecinha no travesseiro ali, é só você com você mesmo. Então, aprender, né, Júlia, a lidar com essas angústias, eu acho que é muito importante para a gente não negociar, sabe? E aí falar assim, nossa, para não ficar sozinha, eu vou ficar aqui, né? Tem uma questão aí que é aprender a dar conta da angústia, aprender a se valorizar, a valorizar o que você sente, porque a gente passa por cima também. Eu estou sentindo um aperto aqui, uma angústia aqui, mas deixa para lá. Vou trabalhar, vou cuidar das coisas, vou estudar, vou sair, vou cuidar dos filhos, vou sair com o marido e isso passa. E a gente não vai dando conta do aperto que está sentindo, da angústia que está sentindo. Então, se priorizar o que você sente, né? Em segundo lugar, aprender a dizer não. Aprender a dizer não. Aprender os seus limites, né? Aprender até onde você pode ir. Isso tudo é um processo de aprendizado. Sim, a gente entra aí, né, porque realmente eu vou me empolgando, já passou uma hora, e a gente tem que falar do pessoal agora o que eles podem fazer com isso, né? A Júlia é ótima, porque a professora já vai conduzindo. Eu só para não deixar sem falar aqui, que a Cleusa falou, nossa, Ana, por que as mulheres têm que casar para ser feliz? Eu poderia falar muito disso ainda, mas assim, Cleusa, essa live vai ficar salva, e como você falou que você chegou depois, a gente falou disso tudo no começo já. Depois você volta, vai ficar aqui no perfil, você pode escutar quantas vezes você quiser, tá bom? E depois, se você se inscrever na comunidade também, eu sempre mando o link da live no e-mail. Toda sexta-feira eu mando o link da live daquela semana, tá? E aí você pode ver. A Eva tá falando, né, que ela tá vivendo na pele e saindo mais forte toda vez que acontece essa coisa da tal da angústia, né? E tem dias que mudam as sensações, e é assim mesmo. E tem dias que são mais fáceis, tem dias que não são tão fáceis, mas a gente entendendo e desconstruindo, Eva, se você não viu o começo também, porque tem muita mulher se sentindo frustrada e que é tão incrível, mas tá frustrada porque não tem alguém, porque não foi validada. E aí você fala, não, espera aí, é normal,
senti isso aqui, mas eu não sou não sou um fracasso por causa disso. Tem tantas outras coisas boas. E aí isso, depois que vocês pegarem desde o começo, vocês vão entender isso para vocês que chegaram agora. Ô, Júlia, você estava falando sobre essa importância do dizer o não, né? E assim, aí eu queria comentar dentro disso que a gente fala às vezes para as pessoas, mas você tem que aprender a dizer não, mas a gente não ensina as pessoas como elas podem dizer não e nem por que é tão difícil dizer não, né? Eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque assim, para eu aprender a dizer não, primeiro eu tenho que falar da minha autoestima. Por quê? Falando de uma forma bem simples e resumida, gente, a autoestima tem a ver com a percepção, então tem a ver com a percepção que eu tenho de quem eu sou. Começa aí. E aonde que eu aprendo essa percepção? Isso vem desde lá da minha infância. Então, isso aqui daria muita conversa. A gente tem que fazer uma live só para falar de autoestima, mas é só para contextualizar aqui. Então, eu tenho uma percepção que pode ser positiva ou que pode ser negativa, que vai ter baixa autoestima ou uma autoestima ok, ou uma autoestima mais elevada em relação a quem eu aprendi que eu sou, a minha identidade. Então, essa minha autoestima está muito relacionada com isso, e aí essa percepção vai gerar pensamentos em relação a quem eu sou. Como a Júlia falou agora há pouco, aí você pensa que você não dá certo no casamento, não dá certo com o filho, não dá certo. E esses pensamentos, eles já são gerados por essa percepção que você tem. E esses pensamentos, eles vão te trazer um sentimento em relação a quem você é. Então, olha como que é uma cascata. Por isso que o trabalho é muito profundo, vai muito além só da gente pensar na nossa imagem, né? Eu queria falar mais sobre isso, mas não vai dar tempo. Vou falar disso. Vou na próxima semana, na próxima quinta-feira, fazer uma live só para falar de autoestima. Aí eu trago mais experiências, porque eu tenho um post que eu fiz há muito tempo que eu falo sobre isso. Nossa, emagreci e não sou feliz. Porque eu emagreci 23 quilos e eu achava que quando eu emagrecesse eu tinha autoestima e todos os meus problemas seriam resolvidos. Aí eu descobri literalmente na pele que a coisa não é assim. Mas aí como é importante a gente trabalhar a percepção que a gente tem da gente para poder mudar esses pensamentos para então conseguir mudar o sentimento, porque senão você não consegue. E se você tem, então, uma percepção de que você é uma pessoa que não tem valor, você vai precisar buscar validação, você vai precisar buscar amor, você vai precisar que alguém diga que você tem valor. Então, o que vai acontecer? Você não vai saber dar conta de frustrar o outro, porque se você frustrar o outro não vai gostar de você. E aí você vai ter a confirmação de que você não tem valor. Então, você não dá conta disso, você não dá conta. Porque quando você diz não, você vai frustrar o outro. É lógico que a gente não gosta de receber não, ninguém gosta. E aí, quando as pessoas fazem terapia, elas não gostam, mas elas sabem lidar com não. Elas vão se sentir mal por alguma razão, mas elas vão entender, não, isso aqui é meu, aquilo é do outro, enfim. Mas a maioria das pessoas não consegue lidar com isso. E aí, se você não consegue frustrar o outro, porque você não dá conta que ele não goste um pouquinho de você, que ele fique chateado com você, porque você não vai saber lidar com isso, você nunca vai conseguir dizer não, né, Júlia? Aí você vai ficar refém. Desculpa. Então, acho que assim, eu falei bem por cima, mas acho que dá para entender, né? Com certeza. E o falar não, dizer não, você tem que abrir mão. É muito difícil para algumas pessoas, porque você abre mão da sua postura de eu sou a cuidadora geral, sou eu que cuido de tudo, sou eu que dou conta de tudo, sou eu que estou sempre ali para todo mundo. E tem assim, mulheres que gostam dessa posição, ou elas se sentem confortáveis porque elas são validadas acham que são validadas nessa posição, né? E aí elas não falam não, porque elas precisam estar naquela posição do que o outro olha e fala, não, podemos contar com ela, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo, e ela se sente importante, e aí é um processo mais terapêutico do que sociológico, né? Sim, aí tem essa questão da boazinha, né? Que daí dá para falar muita coisa também. Eu vou até tomar nota para falar na semana que vem, porque assim, quantas mulheres ficam nesse lugar da boazinha e se sentem coitadinhas e tudo mais, e todo mundo aproveita delas, mas e o que elas ganham com isso? O que elas estão buscando com isso? É uma coisa para se pensar, né? Eu acho e aí faz parte desse dispositivo, faz parte desse dispositivo materno no sentido bem extremo, né? Já bem doentio, assim, né? De você ter que estar ali presente o tempo todo e sendo útil o tempo todo. Eu acho que a rede de apoio é o principal para a gente deixar, além da sua percepção do que você está sentindo, aceitar o que você está sentindo,
essa angústia que a gente tá, em algum momento está sentindo em alguma área ali da vida, dessa falta de autocuidado, de não estar conseguindo pensar em si mesmo, que a gente não consegue, às vezes, pensar em si mesmo. Eu demorei muitos anos para conseguir pensar o que eu gosto. O que eu gosto? Eu queria que alguém falasse para mim o que eu gostava, porque eu não sabia responder, né? Ai, Júlia, é verdade. Eu até esqueço, já faz tantos anos que eu até esqueço. Mas você falou uma coisa, eu olhei aqui no seu roteiro, lembrei da questão do autocuidado. Que a Júlia, a gente se conheceu quando você tem até vídeo gravado de depoimento, né, de muitos anos atrás. É verdade. Mas é que eu até esqueço mesmo, porque depois a gente virou amiga e assim, eu esqueço. A Júlia, a gente se conheceu quando ela passou por um processo terapêutico comigo, mas, nossa, faz muitos anos isso, né, Júlia? Foi bem no comecinho, assim, eu acho que deve ter sido... Foi 2013. Não foi, eu ia falar 2013 ou 2014. Gente, Júlia, faz tudo isso. Faz. Gente, 10 anos. Foi 2013 mesmo? Eu achava que era 2014, mas é verdade. Agora eu tô olhando aqui 2023, 2013, 10 anos. E aí você falou disso, eu achei muito legal, porque eu lembrei da questão que você falou das pequenas coisas, do autocuidado que você falou do hidratante. Eu acho que é uma coisa que você pode partilhar com elas, né? Eu comecei com a Ana no processo terapêutico, eu não sabia, eu lembro que ela perguntou no primeiro dia para mim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim descobrir quem eu sou, lembra, Ana? Eu não sei quem eu sou mais. Eu passei por um casamento muito ruim, né? Eu estou casada pela segunda vez, meu primeiro casamento foi muito ruim, foi um casamento violentíssimo e eu perdi totalmente a minha identidade. Eu não sabia quem eu era, não sabia do que eu gostava. Se alguém perguntasse para mim que cor que você gosta, que roupa que você gosta, que comida que você gosta, eu não sabia responder mais. Eu falava, não sei, alguém tem que me dizer, porque eu não sei. E aí, nesse processo que eu não me cuidava mesmo, né, em nada, não me interessava cuidar também, estava descuidada totalmente, tanto quanto saúde quanto mental. E a Ana falou, vamos começar passando creme no corpo todo dia. Todos os dias você vai tomar banho. Então eu comprei um creme da Natura, até um creminho assim, e fui passar. Então todo dia eu tomava banho, falei, a Ana mandou eu passar esse negócio, vou passar. E aí que eu fui passando creme no corpo, todos os dias, só isso. E aí eu fui conseguindo, com o processo terapêutico, e com esse cuidadozinho assim pequeno, e aí eu fui conseguindo sair daquela, né? Comecei a me tocar e comecei a passar a mão no meu corpo e comecei a me reconhecer de novo. Eu nem olhava no espelho, gente. Eu não tinha nem espelho em casa mais. Nesse processo, eu não olhava no espelho. Eu não conseguia me olhar no espelho. Nem olhava. Eu passava a mão assim no cabelo e saía. Nossa, é verdade. Tô passando um filme aqui na minha cabeça falando esse negócio do espelho. E assim, é um monte de coisa que passou aqui mesmo. Porque daí vem todas as memórias, né? Mas, ao mesmo tempo, como é bom, né, Júlia? A gente poder dizer isso para as pessoas até me emociona, assim, de que é possível, e é essa a nossa intenção aqui hoje, né, para as pessoas que estão aí do outro lado, assim, que é possível a gente começar, né? Então, assim, é isso, olha. A gente quer trazer coisas práticas. Você não pode, talvez, fazer uma terapia, mas você pode comprar um creme no supermercado baratinho, não precisa ser da Natura, não. Né? Então, coisas práticas. Não, gente, assim. comprei. Tinha, mas vai, ele compra um Nivea mesmo no supermercado, entendeu? Ou outra marca que seja mais barato, assim. E a intenção é essa, a gente entrar em contato com a gente mesmo, né, Júlia? A gente fala sobre essa questão. Às vezes a gente quer ser abraçado, né? Parar 5 minutos para cuidar de você. Entendeu? Nem que seja para passar um creminho na mão, não precisa no corpo, na mão. Entendeu? Passar um batonzinho. Coisa também eu não fazia anos sem passar um batom, e aí eu tive que reaprender a fazer tudo isso, né? Estou reaprendendo. Nossa, eu poderia ficar aqui muito tempo, mas eu sei que vai passando a hora e olha, que bom que vocês estão aqui, estão gostando. A Estela tá falando, meninas, hoje com meus 65 anos, estou aqui aprendendo a me olhar e me valorizar. Gratidão, Ana e Júlia, por essa live. Ai, que bonito, que coisa boa! A Cleusa falou que ela estava se vendo em tudo que você estava falando. A Estela disse que como falar não é libertador. Então, assim, eu acho incrível isso também. Gente, a minha cliente que eu atendi de mais
curiosidade, assim, que é incrível, que tem vídeo também, então posso falar que a Dona Uni, maravilhosa, eu ainda falo muito com ela na época, há muitos anos atrás, ela tinha 72 anos, eu acho que agora a Dona Uni deve estar, não sei, deve estar quase com 80, talvez, e eu acho que é tão legal, assim, dizer que sempre é tempo, né, Júlia? Sempre é tempo. E, eu vi assim... do comentário aqui que essas meninas são suspeitas, viu? Tem um comentário, aprendo todos os dias com a Júlia, ela é suspeita, é suspeita. Mas aprende, que bom, né, Júlia? Que bom que aprende. E assim, essa. Ai, o que eu fiz aqui nos comentários? Ah, não consigo tirar. Pronto. É assim, esse exemplo que você deu do hidratante, eu acho que ele é muito importante porque é uma prática diária, simples, que às vezes a gente não valoriza. E o quanto que a gente às vezes quer ser abraçado, quer ser tocado. Assim, eu reconheço, processos de autoconhecimento terapêutico são muito importantes, porque assim a gente vai se percebendo. Eu reconheço que eu tenho uma carência enorme, dada a minha história de vida. Mas aí, como eu sei que eu tenho essa carência, eu faço o que a gente chama na psicanálise um recuo de projeção, que não é nada fácil, porque é muito. Gente, não é nem fácil, é automático a gente transferir isso para os outros. E aí, falando dentro dessa questão do autoestima, eu até tinha comentado com a Júlia, mas não, da gente falar mais disso, mas vou falar na semana que vem, Júlia. A gente pode voltar na semana que vem, hein? Para falar de autoestima, porque acho que a autoestima tem muita coisa. É o quanto que a gente fica, às vezes, recebendo migalha, né, das pessoas, dada a nossa carência, fala, a gente vai para o mundo como se a gente estivesse com as mãos estendidas assim, gente, esperando que alguém olhe pra gente e a gente vai nessa postura, ó, a gente olha de baixo para cima. Porque a gente se sente tão inferior e qualquer migalha que joga pra gente, a gente já tá amando aquela pessoa porque, olha, ela tá fazendo o favor de olhar pra mim, porque eu não tenho valor. Então, isso é tão forte, isso marcou tanto a minha vida por tanto tempo, né? E aí, por isso, entra dentro do que a Cleusa tinha perguntado também, que às vezes a gente não dá conta, né? Da solidão. E aí, a gente tem que saber e falar assim, nossa, eu tenho uma carência gigante mesmo, dada a minha história, mas ninguém vai preencher. Eu vou ter que aprender a conviver com isso, e aí eu vou criar recursos meus e vou buscar terapia, e vou fazer um pilates, e se eu não posso, eu vou caminhar na rua, tem aquelas academias de bairro, cada um dentro daquilo que pode fazer da sua realidade. Eu vou ouvir uma música, eu vou assistir um vídeo no YouTube, eu vou descobrir coisas que eu gosto e que me fazem bem, e o que não dá, e tem coisas que não vai ter jeito, nós vamos ter que conviver, gente. Terapia é bom porque ajuda a gente nesse sentido, né? Pode falar, Júlia, acho que você queria falar. 10 minutos. Que seja por 10, que seja uma música, 3 minutos e meio, 4 minutos, uma música. Eu vou escutar aquela música que eu gosto, vou fechar o olho e vou lembrar, vou viajar, vou pensar, vou deixar minha cabeça livre por 10 minutos, por 5 minutos. É assim que a gente começa. Foi assim que eu comecei, com o Preme. E eu tava falando de carência porque, assim, essa coisa da gente se tocar mesmo, né? Que às vezes a gente espera esse toque de outra pessoa. Então, a gente fazer esse movimento com a gente mesmo e, sim, tentar se conectar com boas coisas. Se você tiver alguma memória boa, se você não tiver memórias boas, porque de repente tem uma história de um passado muito difícil, você pode criar histórias na sua cabeça no sentido de coisas que você ainda queira fazer. Ou pegar... A gente tem muitas histórias difíceis, mas a gente também tem coisas boas na vida. Pensar sempre, eu gosto sempre de fazer exercícios práticos com meus clientes, no sentido de você pensar assim, os 3 grandes momentos da sua vida, aquelas grandes conquistas. Se você se lembra, foi a primeira coisa que eu te perguntei, né? Quais são os 3 momentos maravilhosos da sua vida? E é muito importante a gente se ancorar nessas coisas, né? Porque quando as coisas não estão bem, a gente só olha para aquilo que dá errado, a gente esquece todo o resto. Assim, essa semana o áudio da comunidade das mulheres foi em relação a isso, né? Quantas coisas que a gente já superou e a gente está aqui. Enfim, para a gente ir encerrando, dentro das coisas que a gente é listado aqui, Júlia, de outras coisas que as mulheres podem fazer, que você já falou, mas é só para reforçar, que é a questão de criar uma rede de apoio, né? Ai, que lindo, Cleusa. A Cleusa falando, mudou minha vida, mas tenho muito para falar. Mas a gente sempre vai ter coisas, né? Igual você falou, 10 anos atrás, Júlia, você estava trabalhando uma questão, mas hoje nós somos outras mulheres, com outras questões. Eu acho que a vida é dinâmica, né? Acho que isso é muito importante. E aí foram 2 pontos que ainda tinha. Então, era a questão da rede de apoio e do desenvolvimento pessoal, que eu acho que é legal de você comentar. A gente é preciso, a rede de apoio, a gente precisa, às vezes, você tem uma prima
uma vizinha, uma amiga que você pode contar, que você pode contar para conversar, contar suas angústias sem sofrer nenhum tipo de questionamento. Não vou dizer nem julgamento, vou falar questionamento, né? Porque tem sempre aquela pessoa que te escuta, né? Tem sempre aquela pessoa que tem a capacidade de escutar. Então, procurar essa pessoa ao seu redor é muito importante. Estabelecer uma rede de apoio é muito importante. Quando eu estiver muito exausto, tem alguém que pode ficar com seus filhos? Tem alguém que pode ajudar? Que pode falar, olha, dorme por 2 horas que eu fico com o seu filho. Você tem essa rede de apoio? Então, você precisa estabelecer essa rede, entendeu? Que é para você conseguir se reestruturar em momentos de desequilíbrio. Isso depende de processo terapêutico. Isso a gente precisa ter mesmo. Ter com quem contar. Eu passei muitos anos, porque quando a gente passa por problemas, principalmente no casamento, a gente se isola. A gente tem a tendência a se isolar. Você se afasta de amigos, entendeu? Você se afasta de pessoas, de familiares, de pessoas que podem sim te apoiar em momentos e você não consegue depois sair daquela solidão. A solidão é viciante, você sofre sozinho. Você chora sozinho no banheiro, você chora sozinho de noite com a cabeça no travesseiro e não busca contar para ninguém. Eu passei por isso que eu estou falando dessa rede de apoio. A rede de apoio terapêutico é a melhor, né? Quando a gente tem a possibilidade, é a melhor solução para a gente ter um grupo terapêutico, para a gente ver que a gente não está sozinho nunca. Os problemas são iguais, são sempre os mesmos e as questões são sempre as mesmas. O que é a outra coisa que você me pediu? Não, o outro ponto você tinha falado sobre isso, né? Do desenvolvimento pessoal. Eu acho que você colocou fazer cursos, workshops, oficinas, grupos de leitura. E é isso, né? Se a pessoa não tem condição, eu acho que hoje a gente tem na internet muita coisa. Não é terapia, de novo, mas é terapêutico, gente. Vai te ajudar de alguma forma até você poder ter condições de fazer um processo terapêutico, procurar um terapeuta que você se identifique mais, porque isso é muito importante, né? Falar que às vezes a gente tem que pensar assim, eu me identifico, eu tenho afinidade, porque o mais importante não é nem a abordagem, é o vínculo que você vai criar com o seu terapeuta. Então isso é muito importante, você procurar alguém com quem você crie vínculo. E eu acho que é nesse sentido, né, Júlia? Eu sempre tento dar essa mensagem para as pessoas. Hoje mesmo falei com uma pessoa que já passou por processo terapêutico comigo, que está passando por um momento delicado, mas que nesse momento não pode fazer terapia. Então eu sempre indico, olha, acompanhe as lives, vamos participar do grupo gratuito, vamos fazer trocas para que a gente possa, né, até você poder fazer a terapia, mas que a gente possa ir se cuidando, assim, não se deixar de lado, porque senão acontece isso que você falou, a pessoa se isola. Se isola e é comum a gente se isolar nesses casos. Então eu acho que é isso, a gente passou bastante da hora, mas é uma conversa que dá muito assunto, né? Eu gosto muito, por sinal, e aí quando eu começo eu esqueço da vida, se deixar. Ainda bem que você ainda foi ali, ó, me puxando. Eu fui seguindo o roteiro aqui, certinho, o roteiro tá aberto aqui no computador. Mas assim, Júlia, é muito bom conversar com você, adoro. E hoje, também. E hoje em especial, assim, que a gente foi falando, e realmente eu não tinha me tocado. Olha, 10 anos e quanta coisa, né, Júlia, que foi, assim, eu acho incrível. E você poder dizer isso para as mulheres, porque eu acho que dá muita esperança para quem está do outro lado. A Cleusa falou várias vezes, está se identificando muito com o que você trouxe. Cleusa, eu fico muito feliz com a nossa troca também, né? E assim, o quanto que isso dá esperança mesmo, porque quando você estava 10 anos atrás vivendo o seu momento, às vezes a gente não vê solução, não vê saída, não vê luz no fim do túnel, né, Júlia? Não. A gente nem sabe se reconhecer mais, né? Então não tem saída. Você não sabe nem mais para quem você é, quanto mais para onde você vai, né? Sim, e é possível, né? Não, se a gente falar que é fácil, não é fácil, porque se alguém estiver vendendo receita milagrosa para você, é ilusão. Tem processos assim, né? Então, eu escutei de uma conhecida dizendo sobre os processos terapêuticos, os diversos que tem, muitos que eu já
já usei, já gostei, mas que hoje eu questiono, não faz muito sentido, depois de muitas experiências, né? Algumas práticas que prometem que você vai se transformar assim do dia para a noite. Ela falou assim: ah, mas as pessoas não têm paciência, as pessoas querem resultado logo, a gente precisa de outras ferramentas, mas até que ponto isso não é uma forma da gente se iludir, né? Até porque a neurociência nos explica. E aí acho que é muito importante, já tá vendo? Lá vai eu. Tava fechando a live, já começo a falar mais. Mas esse ponto é importante, eu vou concluir. A gente entender o funcionamento do nosso cérebro, né? Então a gente tem trilhas neurais que são construídas desde que a gente primeiro a gente está lá no nosso desenvolvimento, no início, assim, na nossa primeira infância, todas as informações que a gente vai recebendo e aquilo vai se armazenando mesmo no nosso cérebro e a gente vai responder, fora o código genético que a gente traz. Aí a gente vai desenvolvendo, aí tem o ambiente que a gente nasce, todas as nossas experiências, e aquilo vai se repetindo durante muitos e muitos e muitos anos. Você acha que num dia para a noite você vai fazer alguma coisa e vai conseguir mudar? Não é assim, gente. Eu também queria que fosse, eu queria muito, já acreditei, já procurei, já tentei. Olha que eu já fiz muita coisa, eu posso garantir para vocês, até entender que são processos, é como se fosse uma floresta, um caminho dentro do seu cérebro que você precisa construir um novo caminho, só que está cheio de mato, então nós vamos ter que construir uma estrada ali, até você passar ali e tirar todo aquele mato, construir aquela estrada e aprender um novo caminho dentro do seu cérebro. Vai levar tempo, mas o importante é saber que é possível, e quanto antes você começar, mais rápido você chega. Nossa, como É eu falo. possível, mas não é fórmula mágica, né? As fórmulas mágicas que vendem pra gente só vai fazer a gente se frustrar e se sentir pior do que a gente já estava antes. Sim. E aí você consegue alcançar o objetivo que estão te vendendo, e aí você cai, e aí você cai com a autoestima pior ainda do que começou, né? Porque daí você fala, nossa, mas não funciona pra mim, né? Vai ver que é uma crença que eu tenho que não funciona. Não, é neurociência mesmo, seu cérebro precisa de tempo, precisa reaprender, mas é possível. E eu falo com conhecimento de causa, então assim, vamos nos ajudando, né? Se vocês quiserem que a gente aprofunde algum tema mais específico, vocês podem depois, quem vai ver depois, deixar nos comentários, mandar direct. Na semana que vem, então, a gente volta, né, Júlia? Fala de autoestima. Olha, eu fazendo a Júlia assumir compromisso ao vivo aqui. Voltamos. Não estava Voltamos combinado isso. Então tá bom, vamos embora, porque já faz mais. Nossa Senhora, já faz acho que 1h20 que a gente tá aqui. Beijo, Júlia, obrigado. Beijo, pessoal. Beijo a todos, obrigada por nos ouvir. Que bom que vocês gostaram. Tô vendo todos os comentários aqui. Fiquem com Deus que vocês acreditem, com Deus que fizer sentido para vocês. A gente se vê na quinta-feira que vem. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau, Júlia, obrigada.